Na cidade onde o sucesso é medido por cifras e ternos bem passados, Han Jun-seok era o símbolo da vitória. CEO de uma das maiores corporações da Coreia do Sul, ele tinha tudo: prestígio, riqueza, respeito. Ou pelo menos era o que todos pensavam. Todos os dias, às 7h em ponto, Jun-seok atravessava os corredores de mármore do prédio principal da HKJ Industries, como se fosse dono do mundo. E de fato, era. Olhares se abaixavam, celulares eram silenciados, e até os elevadores pareciam esperar por sua chegada. Seus passos eram firmes, a postura impecável. Um homem de poucas palavras e nenhum tempo para gentilezas. Meritocracia, senhores. O mundo não perdoa os fracos. Ele dizia, em reuniões de equipe, quem não produz, não serve. Era essa a filosofia que guiava seu império. Funcionários viviam sob pressão constante, mas ninguém ousava reclamar. Trabalhar ao lado de Han Jun-seok era um privilégio, mesmo que custasse a alma. Do alto de sua cobertura espelhada, ele tomava café olhando a cidade que acreditava controlar. As mãos firmes no copo, os olhos frios como vidro. Para ele, emoção era sinal de fraqueza. E o passado, uma âncora que ele cortou há muito tempo. Foi numa manhã qualquer, como tantas outras, que tudo começou a desmoronar. Enquanto saía da limusine, em frente à entrada principal da empresa, um homem sujo e maltrapilho estendeu a mão. Os seguranças avançaram, mas Jun-seok ergueu a palma. Deixem, disse com um tom quase entediado. O mendigo, com o rosto coberto por uma barba desgrenhada e os olhos fundos, segurava uma pequena tigela de metal. Ele não falava, apenas olhava, firme, como se esperasse algo além de moedas. Jun-seok franziu o rosto, encarou o velho por alguns segundos e então deu um leve chute na tigela, que caiu no chão com um som metálico seco. O velho não reagiu, nem piscou. Vá procurar um abrigo. Aqui é lugar de trabalho, não de esmola, disse o CEO com desprezo enquanto seguia para dentro do prédio. Mas o olhar daquele homem permaneceu. Dentro do prédio, Mi-young, sua assistente pessoal há anos, observava de longe. Ela havia visto Jun-seok ser ríspido antes. Mas havia algo diferente naquele momento, algo desconfortável. Aquele homem, murmurou para si mesma, voltando à sua mesa. Por que me parece tão familiar? No elevador, Jun-seok ajeitava a gravata diante do espelho. O rosto imperturbável, mas por um instante, uma sombra passou por seus olhos. Algo que ele não soube nomear. Como se aquele olhar o tivesse atravessado e deixado uma rachadura. Durante a reunião com os diretores, ele estava ausente. Seus pensamentos voltavam ao mendigo, aos olhos fundos, ao silêncio. Havia algo ali, algo incômodo. Naquela noite, enquanto revisava relatórios em sua cobertura, não conseguiu evitar. Pegou o celular, abriu o aplicativo de câmeras de segurança da empresa e voltou para a gravação da manhã. Lá estava o velho, imóvel, com um olhar antigo. Sem perceber, Jun-seok levou a mão ao próprio rosto e por um segundo viu-se criança, em uma rua de terra batida. Uma mão firme o segurando enquanto atravessavam um campo de trabalhadores. Um rosto encoberto pelo tempo, mas os olhos, os mesmos. Ele balançou a cabeça como quem afasta um pesadelo. Loucura, murmurou. Mas o incômodo não passou. Na manhã seguinte, o mendigo estava lá novamente. Mesmo lugar. Mesmo silêncio. O mesmo olhar. Desta vez, Jun-seok não parou. Apenas desviou e entrou no prédio, mas algo dentro dele começava a rachar. Mi-young, ao observar a cena, decidiu agir. No intervalo do almoço, voltou ao local e se aproximou do homem. Tímida, mas determinada. Senhor, o senhor precisa de ajuda? Perguntou, abaixando-se um pouco para encará-lo. Ele não respondeu.
Apenas a olhou, e então, com voz rouca e baixa, disse: Ele cresceu e esqueceu. Ela franziu o senho. Quem esqueceu? O homem apenas sorriu tristemente. O menino da bicicleta azul, aquele que eu empurrava todas as manhãs. Mayang congelou. Aquilo não fazia sentido. Mas o nome de Jun Seok surgiu em sua mente. Ela se afastou com o coração acelerado. Naquela noite, ela revirou arquivos antigos, fotos antigas da juventude do CEO, vasculhou em redes, registros da empresa, até que encontrou uma foto. Uma antiga imagem de um menino e um homem sorrindo ao lado de uma bicicleta azul. O homem da foto era o mendigo. Mi-young sentou-se em sua cadeira com a foto tremendo em suas mãos. Era impossível negar. A semelhança era gritante. O homem que Jun Seok chutou era o mesmo da fotografia. Na manhã seguinte, ao ver o CEO chegando, ela hesitou. Depois caminhou até ele, firme. Senhor Han, podemos conversar um instante? Jun Seok não era homem de perder tempo com conversas paralelas, mas algo no tom dela o fez parar. Diga, é sobre o homem da entrada. Eu acho que ele pode ser seu pai. O CEO congelou. O ar pareceu mais denso. Por um instante, o mundo ficou mudo. O que você disse? Perguntou ele, num sussurro quase inaudível. Eu encontrei isso. Ela mostrou a foto. Está no arquivo de imprensa da Fundação Social da empresa, de 20 anos atrás. Ele pegou a imagem com mãos trêmulas, como se segurasse dinamite. Era ele, o menino, o pai. Um nó se formou em sua garganta. O rosto endurecido, acostumado a reuniões frias e decisões implacáveis, estava agora rachado. Onde ele está agora? Perguntou, tentando manter a compostura. Ele ainda está lá fora. Jun Seok respirou fundo e saiu. Pela primeira vez, sem olhar os corredores, sem ouvir os cumprimentos dos funcionários. Saiu pelas portas de vidro e encontrou o velho sentado no mesmo lugar como uma estátua esquecida. Você, começou o CEO, mas a voz falhou. O velho o olhou, sorriu. Eu sabia que uma hora você lembraria. Jun Seok se agachou diante dele, não como um executivo, mas como um filho, um menino, o menino da bicicleta azul. Por quê? Perguntou com lágrimas contidas. Por que você está assim? Porque nunca me procurou. Eu procurei, filho, por anos, mas você mudou de nome, mudou de vida. Sumiu. O CEO ficou em silêncio. As lembranças vieram como uma avalanche. A infância pobre, a luta do pai para alimentar os dois, as noites frias, os passeios de bicicleta e a promessa de que um dia ele seria alguém grande. Eu tive vergonha, murmurou. O velho assentiu. Eu sei, e isso me doeu, mas eu nunca deixei de te amar. As palavras perfuraram o coração de Jun Seok. Pela primeira vez em décadas, ele chorou. As semanas seguintes foram de transformação. O CEO providenciou moradia, cuidados médicos e tentou reaproximar-se do pai. Mas o tempo é cruel com quem espera demais. O velho adoeceu. Nos últimos dias de vida, Jun Seok esteve ao seu lado. Largou reuniões, cancelou viagens. Passava as tardes com o pai, relembrando o passado, contando o que conquistou. Mas sempre com lágrimas nos olhos, por tudo o que não viveu com ele. Numa tarde de primavera, o velho apertou sua mão e sussurrou. Eu vi você se tornar um homem forte, mas espero que agora você seja um bom homem. E então, partiu. No funeral, poucos sabiam quem era o velho, mas Jun Seok falou, diante de todos os executivos e diretores. Este homem é meu pai, e durante anos eu o ignorei, o desprezei, porque eu achava que sucesso era esquecer de onde vim. Mas agora eu sei que sucesso de verdade é honrar quem nos criou. Depois disso, sua vida mudou. Ele criou uma fundação com o nome do pai para ajudar moradores de rua.
Reformou suas políticas internas, estabelecendo programas de apoio para funcionários em situação de vulnerabilidade. Tornou-se um líder mais humano. Mas toda manhã, antes de entrar no prédio, ele parava por alguns segundos. Olhava para o local onde o velho costumava sentar. E então murmurava: "Obrigado, pai." E seguia seu dia. Meses se passaram desde o funeral. Jun Seok era um novo homem, mas o peso do arrependimento ainda o acompanhava. Certa manhã, ao entrar no elevador, Mi Young notou o olhar distante do CEO. "Está tudo bem, Sr. Han?" Ele assentiu, com um sorriso frágil. "Estou tentando fazer o que é certo, mesmo que tarde demais." Naquela mesma semana, ele anunciou um novo projeto, o Olhar do Coração, uma iniciativa que ofereceria não apenas abrigo e alimento, mas também oportunidades reais de reintegração social para moradores de rua. A apresentação foi feita em rede nacional. Com a voz embargada, ele contou sua história. "Durante anos, vivi convencido de que precisava apagar o meu passado para ser bem-sucedido. Mas meu maior erro foi esquecer quem me deu tudo. Meu pai foi tratado como invisível por mim, e isso me destruiu por dentro." As redes sociais explodiram, o vídeo viralizou. Milhares de comentários emocionados surgiram. Pessoas dizendo que ligariam para os pais, que perdoariam irmãos, que olhariam para os moradores de rua com mais compaixão. O impacto foi profundo, mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Numa manhã nublada, enquanto visitava um dos abrigos da fundação, Jun Seok conheceu uma jovem chamada So-ra. Ela estava lá com sua filha pequena, havia sido expulsa de casa e estava tentando recomeçar. "Eu vi seu vídeo", disse ela. "Me deu coragem de pedir ajuda." "Obrigada." Ele segurou a mão dela, emocionado. "Você tem coragem. É você que me inspira." As visitas aos abrigos se tornaram frequentes. O CEO, antes visto como inacessível, agora era chamado de o executivo do povo. Sua empresa, antes criticada por práticas frias, passou a ser referência em responsabilidade social. Ma Young, ao observar toda a transformação, escreveu uma matéria especial para a revista empresarial mais lida da Coreia. O título era simples: "A verdade escondida no olhar." No artigo, ela dizia: "Às vezes, a dor mais profunda é aquela que a gente esconde até de nós mesmos. Mas quando ela vem à tona, pode se transformar na nossa maior força." Foi isso que vi em Han Jun-seok. Não apenas um CEO, mas um filho. Um homem que aprendeu que nenhuma posição no mundo vale mais do que um olhar de amor verdadeiro. Anos depois, numa entrevista em um programa de TV, Jun Seok foi perguntado: se pudesse voltar no tempo, o que faria de diferente? Ele olhou para a câmera com os olhos marejados. "Eu teria segurado a mão do meu pai quando ele mais precisou. Mas agora, dedico minha vida a segurar a mão de quem mais precisa." Silêncio no estúdio. A apresentadora, também com os olhos brilhando, concluiu: "E é por isso que sua história tocou o país inteiro." No fim daquele dia, ao sair do estúdio, Jun Seok parou novamente em frente à sede da empresa. O vento soprava leve. Ele sorriu, como se ouvisse a voz do pai ao seu lado. "Estou tentando ser um bom homem, pai." E caminhou em frente. O tempo passou, mas a história de Han Jun-seok ficou marcada na memória coletiva do país. Não como um conto de fracasso, mas como um exemplo de redenção e de como o amor, mesmo quando adormecido pela dor, pode renascer e transformar. As estações mudavam, a cidade crescia, novos desafios surgiam. Mas em cada gesto de compaixão nas ruas, em cada iniciativa solidária, havia um resquício da história daquele homem que ousou reconhecer seus erros em público e fazer dele sua força. Na entrada de um dos abrigos da fundação, uma placa foi colocada. Simples, mas poderosa. "Aqui ninguém é invisível. Todo olhar carrega uma verdade."
Um dia, enquanto caminhava pelas ruas mais humildes da cidade, Jun Seok viu um garoto oferecendo água a um idoso sentado na calçada. O homem agradeceu com um sorriso cansado e o garoto respondeu: "Minha mãe disse que todo mundo merece respeito, até quem a gente não conhece." O CEO observou de longe, emocionado. A semente estava germinando. Ele lembrou das palavras que Mi Young disse após o enterro de seu pai. Às vezes, a dor que mais tentamos esconder é a que mais precisa ser iluminada. Naquela noite, em seu apartamento, ele abriu uma antiga caixa com fotos de infância. Em uma delas, estava no colo do pai, com o rosto sujo de comida, rindo alto. Era como se aquela criança estivesse lembrando o adulto de onde tudo começou. Jun Seok pegou a foto, levou aos lábios e sussurrou: "Obrigado por não ter desistido de mim, mesmo quando eu desisti de você." Ele então escreveu uma carta, não para ser enviada, mas para ser guardada em seu coração. "Pai, demorei a entender o que você fez por mim. Por trás dos trapos estavam suas mãos calejadas de trabalho, seu olhar preocupado, seu amor silencioso. Perdoe meu orgulho. Hoje eu sei, você sempre foi meu maior mestre. Espero que onde estiver, se orgulhe do homem que estou tentando ser." Guardou a carta na caixa, ao lado da foto. Do lado de fora, a cidade brilhava com luzes e sons. Mas no coração de Han Jun-seok havia paz. Porque finalmente ele havia entendido que o verdadeiro sucesso não estava nos prédios que construiu ou nos milhões que acumulou, mas no simples ato de ver, de verdade, o homem que por tanto tempo esteve invisível aos seus olhos. E com esse olhar transformado, ele seguiu em frente, não como CEO apenas, mas como filho, como ser humano, como alguém que entendeu, enfim, que a verdade mais poderosa sempre esteve escondida no olhar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.